Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da educação de jovens e adultos. Meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal. Junto aqui com Raquel, vamos falar de uma data específica. Muita gente acha que história é só data, pelo amor de Deus, não façam isso. Eu vim com vocês o ano inteiro, já dizendo que a história ela se faz no dia a dia. Mas tem datas que são importantes, justamente para a gente poder relembrar, poder debater, poder trazer esses temas. E agora, dia 1º de dezembro, é uma data mundial importante que a gente vai falar da história da epidemia da AIDS, tá, gente? Então, a gente vem falando a respeito de temas como esse, que também são temas de saúde, justamente porque a história está no nosso contexto. E a gente poder, mesmo temas mais sensíveis, como a gente viu no setembro, com Laço Amarelo, a prevenção de suicídio, Setembro Amarelo. Em outubro, nós vimos com Laço Rosa, falando da importância de cuidados femininos específicos, como o câncer de mama. Novembro, nós também vimos com Laço Azul, a respeito da importância de cuidados preventivos à saúde do homem, como o câncer de próstata. Agora, em dezembro, vocês que são estudantes adultos, ou que têm filhos adultos também já, né? A gente falar a respeito de ter cuidados para não se infectar ou não infectar outras pessoas com o vírus do HIV. Então, hoje, nossa aula, a gente vai falar a respeito desse dia, que é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, que é o 1º de dezembro. E começamos a nossa aula com esse vídeo a respeito desse tema. Vamos ver? As políticas públicas de combate à AIDS no Brasil, que há 23 anos garantem o tratamento de graça pelo SUS, têm aumentado a qualidade e o tempo de vida dos pacientes. Veja na reportagem. O Brasil mais que dobrou o tempo de sobrevida de pessoas com AIDS. É o que aponta um estudo financiado pelo Ministério da Saúde. Entre 2003 e 2007, já com oferta de medicamentos, 70% dos adultos e 87% das crianças diagnosticadas com AIDS tiveram sobrevida superior a 12 anos. Em 1996, antes da estratégia de combate ao HIV e AIDS, a sobrevida desse público com a doença era de apenas 5 anos. Cristiano é presidente de uma ONG de assistência aos portadores de HIV e AIDS. Ele é soro positivo e diz que houve avanços no tratamento da doença, mas lembra que prevenir ainda é melhor. A gente não pode aproveitar esses dados positivos e se acomodar e achar que está tudo bem. Viver com AIDS não é fácil. Além da distribuição de coquetéis para o tratamento da AIDS, o Brasil também investe cada vez mais na melhoria do diagnóstico com ampliação do acesso à testagem. A ideia é reduzir o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Atualmente, estima-se que mais de 860 mil pessoas vivam com o vírus HIV no Brasil. Quanto mais cedo você fizer diagnóstico, quanto mais cedo você iniciar tratamento, quanto mais regular nesse medicamento você for, menor a chance de você evoluir para AIDS e com isso você ter efeitos adversos dessa doença. Então, gente, a gente falar de um tema como esse, a gente dizer que é um assunto super importante e que, como a gente viu aqui, o médico vem trazendo sobre isso, de que muito as pessoas não têm um tratamento adequado por falta de informação. Hoje o objetivo da nossa aula é a gente trazer uma história a respeito disso, de como começou essa campanha do Laço Vermelho e dizer a vocês que a pessoa pode estar infectada com vírus do HIV, mas tendo um tratamento médico adequado, não desenvolver a doença da AIDS. Vejam só. Bom, então vamos lá. A gente falar a respeito dessa data, a gente vê logo esse ator que nessa época, na década de 90, isso foi no ano de 1991, ele recebeu um prêmio super importante dentro do teatro americano, estadunidense, do Tony Awards, Jeremy Irons. E ele foi para a premiação com esse laço vermelho. E era uma época em que ninguém falava a respeito de AIDS e as pessoas estavam morrendo com a doença.
Não falavam por preconceito, tá? Então, vamos ler aqui essa breve história a respeito desse tema e aí a gente vai avançando, tá bom? Então, vamos lá. Aumenta aí, por favor, Stephanie. Foi reconhecido em meados de 1981, nos Estados Unidos, a partir da identificação de um número elevado de pacientes adultos do sexo masculino, homossexuais e moradores de São Francisco ou Nova York, que apresentavam sarcoma de Kaposi, pneumonia e comprometimento no sistema imune. Então, só em 1981 foi que esse público, homossexuais, em geral homens, em Nova York, em São Francisco, estavam com vários sintomas desse vírus e ninguém falava sobre. E como ninguém falava sobre, as pessoas iam adoecendo e iam morrendo, porque não se tinha nenhum tratamento médico adequado. E aí, quando celebridades, feito Jeremy Irons, vieram em público usando esse laço vermelho, que fala a respeito da prevenção do HIV, que fala a respeito do tratamento adequado para o HIV, foi que aí o tema começou a ser cada vez mais debatido e virou um tema de saúde pública, foi reconhecida essa epidemia da AIDS. E no Brasil, gente, como é que chegou aqui, tá? O Brasil, nós temos, a partir de 1988, por causa de uma luta popular, a gente começou a ter o SUS, está aqui o símbolo dele, o nosso Sistema Único de Saúde. Então, vamos ler aqui. O Brasil foi referência, hoje em dia não é mais, viu? De alguns anos para cá, se deixou de ter, nesses últimos governos, tratamentos, incentivos adequados a doenças como essa, mas felizmente vamos voltar a ter, né? O Brasil ele foi referência mundial no controle da doença, reconhecida pela Organização das Nações Unidas, pela ONU. Por quê? Porque o Brasil era essa referência em tratamento em direitos humanos, mobilização da sociedade civil e políticas de prevenção e tratamento. Esses comerciais que a gente vê, gente, tudo isso é obra do Ministério da Saúde, tá? Então, sabendo tudo isso, sabendo que o Brasil já foi essa referência e vai voltar a ser, de tratamento médico adequado às pessoas, eu deixo para vocês essa sugestão de atividade. Vocês fazerem uma roda de diálogo, fazerem um debate. Qual a melhor forma de informações a respeito do vírus, da HIV e da doença da AIDS? Qual é a melhor forma? Como é que a gente pode espalhar cada vez mais informações corretas a respeito disso? Vamos estudar, vamos se informar, vamos se cuidar. Continue se cuidando, que a sua saúde ela é muito importante, certo? Tchau, gente. Um abraço.